Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 140. E hoje a gente vai falar sobre um outro sistema de Big Data e Cloud Computing, o Planetary Computer da Microsoft. Seria o concorrente, digamos assim, né, Gustavo? Esse é pouco conhecido, né, por enquanto. Exato. A gente mesmo fez o cadastro na semana passada, né, quando a gente gravou o episódio sobre o Google Earth Engine, para a gente poder entender um pouco a dinâmica desse sistema e mostrar que isso realmente vem se popularizando. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Fala aí, beleza? Tudo certo, né? Tem um calorzinho aqui agora, porque eu tô de regata aqui, porque eu sou calorento pra caramba. E bateu o calorzinho já era. Eu acabei de chegar da aula da universidade, e aí, como essa semana tivemos o 7 de setembro, que normalmente a gente grava na quarta-feira, não deu para a gente gravar quarta, então a gente acaba agilizando o processo. Chegando ao episódio 140, mais 10 episódios a gente encerra essa temporada, porque a gente decidiu que agora é de 50 em 50, né? Antes era de 30 encerrar em 30. significa trocar aqui a corzinha do nosso layout e bola Só. para frente. Isso. Um pouco da questão gráfica, né? É. Mas fora isso é muito, muito tranquilo. Bom, a gente fez na semana passada, né, Gustavo e eu, um episódio falando sobre Google Earth Engine em função também da abertura do nosso módulo de PDI com Python, dentro do PDI com Python, de processamento no GE. E falamos muito a respeito dessas possibilidades, das potencialidades desse tipo de sistema. E a gente hoje vai falar sobre uma nova perspectiva, um novo sistema, que é o Planetary Computer, que é uma ideia de trabalho dentro de um sistema da Microsoft. Achei muito interessante o sistema, Gustavo, assim, pelo pouco que a gente teve tempo, né, de explorar. É claro que depois, com o tempo e com a prática, a gente vai investigando, mas vai dentro de uma linha que a gente vem trabalhando também no âmbito do PDI com Python, que é a utilização dos notebooks. Né? Isso. O legal, assim, legal não, porque às vezes fica parecendo que o outro é ruim, né? Mas o diferencial é que eles acabaram dando um protagonismo para a linguagem Python, né? Para você conseguir acessar as coleções de dados e tal. E é claro, as duas, né, tanto da Google quanto da Microsoft, elas são bem intuitivas de utilizar, as duas plataformas, porque é o jogo dos caras, né? Eles querem que seja disseminado para o maior número de pessoas possível, e isso tem que ter uma interface amigável, né? Então, igual você falou, uma semana a gente já conseguiu navegar aqui bastante, é tudo muito simples de achar e tal, de mudar, né, entre as estruturas. E uma coisa que eu achei assim, uma das coisas que eu achei mais legal é que eles disponibilizam, né, as máquinas virtuais em linguagens, né, e interface gráfica também. Então você tem Isso. E também um outro esquema que é já montar um ambiente focado em machine learning, deep learning e inteligência artificial. Né? Então você tem essa possibilidade de escolha, né, dentro, tirando a interface gráfica que a gente vai falar já já, mas dentro do contexto de linguagem de programação, tudo no Jupyter Lab, né? Que é um bracinho ali do Jupyter Notebook. Ele é um pouquinho mais robusto, né? Você consegue inserir extensões e tal, manipular outras aplicações ali dentro, mas todas as outras alternativas são dentro do Jupyter Lab, onde você pode utilizar Python e R, né? E sendo Python a principal, e esses ambientes já pré-configurados para inteligência artificial,
que são os que utilizam os dois frameworks aí, um dos dois mais conhecidos para esse tipo de trabalho, que é o TensorFlow e o PyTorch. Então você pode escolher se você já quer um ambiente, já um negocinho já, né, pré-pronto ali para você, já com todas as bibliotecas e tal, para você desenvolver ou PyTorch ou TensorFlow. Né? E outra coisa também que é muito bacana que a gente vai mostrar, inclusive, né, a gente vai fazer o uso aqui do recurso visual para mostrar para quem estiver assistindo, né, o episódio, o videocast, ver como funciona aí, como é a estética do negócio, né, a interface com o usuário, que no caso vai ser a gente, e mostrar cada aba, como funciona. E tem uma coisa muito bacana também, que ele mostra os recursos, né, de hardware disponível para cada ambiente. Então, ó, tem X núcleos, o processador, e tanto de RAM, né? Esse tem GPU, esse não tem, enfim. E isso é legal para a gente que já trabalha um pouco mais com essa parte de programação, saber quais são os limites, né, que a gente tem de hardware. Exato. Não, eu achei muito interessante. Primeiro, a mesma lógica, né, de você ter os datasets e um conjunto muito generoso de dados. E como a gente fez com o Google Earth Engine, isso na primeira versão, primeira vez que eu falei sobre GE, que eu ainda estava sozinho aqui no podcast, né, eu fui descrevendo, porque era áudio, né, e eu fui descrevendo. A gente vai fazer a mesma coisa porque o podcast ele é consumido também em 9 plataformas de áudio e, ao mesmo tempo, o episódio sai em vídeo, tanto no Spotify como no YouTube, no nosso canal no YouTube. Isso fica disponível também. Só esclarecendo, porque essa semana tive algumas pessoas me perguntando, nós fizemos do episódio 3 ao episódio 83 em videocast. Depois nós resgatamos o episódio 1 e 2 num evento, e aí eu coloquei como videocast também no canal no YouTube. E nós ficamos do episódio 83 até o 134 sem vídeo, foi só áudio. Depois é que, como a Anchor disponibilizou via Spotify a possibilidade da publicação do vídeo, do videocast, então, a partir do episódio 134, a gente tem disponível. Eu recebi umas mensagens, eu queria assistir o 133. Eu falei, não existe. Em vídeo não existe, vídeo não tem que ouvir. Né? Mas faz parte. Sim, tanto a minha... só uma coisa, antes que eu me esqueça, que quando você falou que o pessoal pergunta, me perguntaram também sobre isso aqui, ó. Você sabe o que é isso? É um objeto de decoração que está no seu quarto, gente? Isso aqui é o meu ferro de passar, tá? Como ele é vermelho, parecia um objeto de decoração, que o pessoal às vezes vê na live, né? E nas lives ele geralmente não tá aqui. E aí ficou, você mudou a decoração, mudou o quarto, tem um negócio vermelho ali, deu o ferro de passar. Então o ele ferro de passar é rubro-negro, ele não é vermelho. Isso, é claro. Tem que ser, né? Tem que ser. Exato. Afinal de contas, a gente não fala de futebol, mas somos os dois flamenguistas. Sim, né? sim. Enfim, então faz parte. E estamos também bem contentes com essa nova fase, né? Exato, do time. Exato. Mas voltando ao sensoriamento remoto, né? Eu já disponibilizei também, Gustavo, as duas telas, tanto a minha como a sua. Então, a hora que você quiser mostrar alguma coisa na sua tela também, é só falar que a gente troca aqui na gestão, né, do StreamYard, enfim, para a gente poder fazer essa questão. Eu já vou disponibilizar aqui. Eu estou, para facilitar a vida, coloquei o sistema em português. Tá? Eu habilitei o tradutor da Google para que a gente pudesse ter, né, a visualização em português, certo? Então, a gente tem aqui o Planetary Computer, né? Deixa eu pegar o link certinho aqui. planetarycomputer.microsoft.com, né? A gente vai colocar o link também na edição do vídeo, enfim. E ele tem como, né, é um computador planetário, né, para um futuro sustentável, apoio à tomada de decisão e sustentabilidade com o poder da nuvem. Essa é a lógica desses sistemas que estão cada vez mais se popularizando, e, para mim, isso é o futuro do sensoriamento remoto. Sim. A gente não ficar dependendo de baixar os nossos dados na nossa máquina, de uma máquina muito robusta para processar,
e sim uma boa conexão, um bom espaço em nuvem para poder trabalhar, né? Ainda Então, mais ele essa tem aqui... perspectiva temporal, né? Exato, exato. Ele tem aqui um catálogo de dados, né, que, assim como o Google Earth Engine, inclui aí petabytes de dados de monitoramento, né, que são bases de dados ali que são de sistemas sensores, enfim. Existe aqui as APIs, né, para facilitar, né, a utilização desses dados. Depois existe um Computer Hub, que é quando a gente acessa essas estruturas. A gente vai fazer tudo isso aqui para poder mostrar para vocês, né? E a gente também despertar um interesse para que as pessoas comecem a ver essa potencialidade e essa nova forma de se trabalhar, né? Dentro de uma perspectiva, como o Gustavo salientou, em Python, em R e também interface gráfica. Isso é um diferencial grande, né? E formulários, né, que são uma maneira de você agrupar parcerias, né, de construção de dados. É um site muito bem construído, é padrão Microsoft, né? Está aqui o copyright Microsoft 2022, né? É uma coisa recente, apesar de eu me lembro, por exemplo, o ano passado, conversando com um amigo que estava trabalhando com um desses formulários aqui, né? Esses dashboards, que a gente vai também explorar um pouco. E a gente, o ano passado, o pessoal do Amazon, né, com quem eu conversava, eles estavam falando de um sistema de previsão de desmatamento usando inteligência artificial já no Sim, âmbito desse sistema. Só sim, para, antes de passar aqui para o Gustavão, para você acessar, solicitar acesso, super rápido, coisa de um dia. Fizemos a solicitação um dia à noite, no outro dia de manhã já estava lá o e-mail, né? Você tem a sua conta Microsoft, enfim, você pode se cadastrar e com isso você vai ter o acesso aos dados e principalmente nesse hub, né? Enfim. E aí, Gustavão, bom, com relação a essa primeira impressão aí do sistema? eu achei muito legal, né? E é isso que você falou, padrão Microsoft. E, assim, um pouquinho fora do Technicase aqui, é legal a Uhum, gente ver um player desse tamanho, né? Dando essa importância ao nosso trabalho, às geotecnologias em geral, né? Que a gente ficava muito restrito a Google, desde Google Earth, Google Maps e por aí vai. Então, os outros meio que deixavam de lado, assim, claro, isso aqui eu estou, né, falando com base no meu conhecimento. uhum, E agora, com essa perspectiva, certamente surgirão outros, né, uhum, com esse mesmo foco. E só a gente só ganha com isso, eu acho. Né? É mais uma uhum, ferramenta, é mais uma plataforma, e para a gente isso é muito importante diversificar, a gente não ficar refém, né, de um único ecossistema. Né? Assim como a gente fala com relação a interface gráfica e programação, com uhum. relação à programação em uma única linguagem. O legal é você abrir a mente, abrir a cabeça e explorar, né, novas possibilidades. E essa é uma, e eu acho que é o que você falou mesmo. Essa questão de Big Data e computação em nuvem vai vir com muita força nos próximos anos, e a gente vai ver Uhum. outros players aí entrando nesse mercado e ajudando a gente a elaborar soluções. Né? Com certeza. Eu vou passar aqui para o Explorer, né? O Explorer é um visualizador, como é Sim, também no GE, né? As coisas são muito semelhantes aqui, alguns detalhezinhos, algumas questões, mas as bases de dados são similares, a sim, quantidade de informação, né? E assim como o GE, a gente tem um Explorer, né? Eu coloquei inicialmente ele em inglês, depois fiz a tradução, usando o Google Tradutor mesmo aqui no browser, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de dados para visualização, um filtro pré-definido para encontrar esses dados e uma opção de renderização. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui nesse conjunto de dados. E aí a gente tem aqui uma aba de destaque, biodiversidade, biomassa barra vegetação, modelos digitais de elevação,
incêndio, imagens, a infraestrutura, cobertura da terra, uso da terra, SAR, neve, solos, temperatura Isso. e água. Né? A gente vai passar pelo o catálogo, né, depois desse explorar, Uhum. mas o legal é a gente ver, eles são semelhantes, mas tem uma diferença que é o do Google, você já abre no Code Editor. Então, ou seja, você tem que Sim. codar alguma coisa para você visualizar. E isso é engraçado porque algumas pessoas que são assim que não têm nenhum conhecimento de programação que vieram falar comigo já Hum. sentem um certo medo de abrir o Code Editor justamente por causa do code, né? Porque tem Sim. código ali. Então você, cara, mas eu não sei mexer com isso e tal. E a gente sempre fala, né? Não, mas tem lá exemplos, tal, é só você copiar e colar e dar run que o negócio vai funcionar. E mesmo assim, existe uma barreira, né? Que é claro, que aí Exato. tem toda uma questão que a gente, né, pode discutir mais à frente sobre ensino, né, sobre ter a tutoria correta nesse sentido, né, porque são pessoas que não vêm da área de TI, mas Uhum. que estão acessando um produto que você precisa de um certo conhecimento de tecnologia, né, de Exato. programação. E eu acho que a Microsoft percebeu isso, que usuários da área ambiental, né, assim, o percentual que sabe programar ou entende lógica de programação ainda não é tão alto, Uhum. e o visualizador deles não tem código, né? Exato. Você faz um filtro, escolhe seus dados, apertando um botãozinho e visualiza, né? Dá o Uhum. seu display. Você não precisa nem pegar um código já pronto e colocar nele para que você possa visualizar. Ele já abre para a gente e já visualiza, né? Isso é legal, né? E vem naquilo que a gente estava falando de entrada de novos players, né? Eles já perceberam essa essa coisa, essa dificuldade, essa barreirinha que tem no início, né? Que é normal, Uhum. e foram em cima dela para mitigar aí, né, a desistência de potenciais usuários. Exato. Eu cliquei aqui só para a gente testar e para que a nossa audiência possa ouvir também, né? A gente tem, né? Deixa eu reiniciar aqui o Explorer, né? Então, a gente seleciona um dataset, eu selecionei Landsat Collection, né? E aí cliquei, entrei no coleção 2 nível 2 e fui dando zoom, né? Ele coloca aqui, né, os mais recentes com baixa cobertura de nuvem e tem a possibilidade do natural color, né, que seria a cor real, um color infrared que fica com o NIR normalmente no vermelho, shortwave infrared, uma composição mais para agricultura, NDVI, índice de umidade e penetração atmosférica. Então, vou manter aqui o Natural Color, e aí ele vai mostrando, né? No O caso aqui, footprint, né? O Landsat 9, a coleção 2, né? A órbita e ponto, no caso aqui o nosso é 221.071, a data 31/8 de 2022, né? Com Tier 1, que é o nível de correção geométrica mais eficiente, tem em torno de 0,2% de cobertura de nuvens e a gente pode clicar nessa imagem e a gente tem então a cena aqui, né, no formato tradicional do USGS, de disponibilidade dos dados, os metadados disponíveis, o GSD, quando a imagem foi criada, o DOI que discute, né, a estrutura desse tipo de dado, a data e o horário central da cena, a plataforma, o EPSG, né, o código, né, de coordenadas geográficas, de coordenadas geográficas barra geodésicas, né, o shape, a quantidade de linhas e Esse, colunas. esse aí é legal, que esse aí o pessoal os nossos estudantes do curso já sabem bem o que é o shape, né? É o ponto shape Exato, lá do Python. exato. Aí aqui, coleção 2 nível 2, né? Os instrumentos, OLI e TIRS, no caso aqui é OLI 2 e TIRS 2, porque é Landsat 9, tem 0,24% de cobertura de nuvens, né? Aqui algumas transformações, o ângulo fora do nadir, no caso do Landsat não tem, o ponto,
né, do sistema WRS, o identificador da cena, né, no formato USGS, o path, né, que seria a órbita, o tipo, né, do sistema de identificação, azimuth solar, o nível de correção, né, no caso, nível 2, da coleção 2, ângulo de elevação solar, cobertura, novamente, de nuvens, o número da coleção, a categoria da coleção, que é T1, né, e aí você tem as informações todas, os metadados. E os assets, né, que você tem, que são disponibilizados a partir desses dados. A qualidade, a banda de qualidade, de avaliação de qualidade da temperatura de superfície, porque na coleção 2, nível 2, você tem Surface Reflectance e Surface Temperature. Então, para cada uma das bandas, você tem lá a sua banda em específico e você tem as informações de emissividade, de upwelling radiation, né, que seria o upwelling é a radiância que está saindo, né, o fluxo radiante, a transmitância atmosférica, enfim, você tem uma série de informações que são disponibilizadas, os metadados, a banda de avaliação de qualidade do pixel, enfim, todos os dados que são disponibilizados na coleção 2 estão aqui como asset, né? Então, bastante interessante essa possibilidade dentro do Explorer, só para a gente ter uma noção, né? E aí vão mudando. Quanto mais ele vai também alterando ali quais são os dados que estão disponíveis, e aí você vai tendo a série histórica, as diversas cenas que estão disponíveis. Quando você dá zoom, aperta no zoom, aí ele faz o display da imagem no Basemap aí. Exato, exato. E você pode minimizar isso aqui e ver a imagem de forma mais ampla, né? Enfim, ele vai renderizar aqui e disponibilizar os dados, o que é uma informação bastante interessante. E muitos dados disponíveis. A gente pegou o primeiro, né? Que era o Landsat, dentro desse Explorer, né? Sim. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o Data Catalog, né? Ou o catálogo de dados aí, né? Como ele disse, são petabytes de dados, né? Deixa eu colocar em português para facilitar a compreensão dos que estão assistindo em vídeo o episódio, né? São petabytes de dados de monitoramento ambiental em formatos consistentes e prontos para análise. Isso daqui é extremamente interessante, você ter os produtos prontos para serem usados, os ready to use. Isso foi inaugurado com modes e eles estão aqui com as informações disponíveis. Eles destacam alguns dados, mas a informação é muito grande. Enquanto a gente falava... E é bem parecida com... As coleções são bem parecidas com as coleções do Earth Engine. Sim, sim, exato. Mas me chamou muita atenção a quantidade de dados LiDAR, na parte de DEM, né, na parte de modelo digital de elevação. Tem os modelos do USGS, que são mais voltados para os Estados Unidos, né, mas tem muita coisa interessante, e isso é uma tendência, essa utilização de dados LiDAR, isso tem se popularizado bastante. Eu hoje estava dando aula sobre fundamentos de sistemas sensores na pós-graduação, e me chamou a atenção porque eu fui fazer uma discussão sobre a utilização, né, de dados para fazer os seminários e chamou minha atenção, porque eu fui buscar os artigos, a quantidade de artigos sobre LiDAR nos últimos números da Remote Sense of Environment. Muita coisa interessante. Sim, muita coisa mesmo. Sim. E, pô, aliar isso... Porque o ruim para a gente é processar isso localmente, né? Uma nuvem de pontos gigante. Aliar isso à estrutura de nuvem, né? É mão na roda, cara. Acho que assim, é o melhor cenário. Porque aí fica muito mais simples da gente entender, porque boa parte do entendimento sobre o sistema sensor e sobre as técnicas que a gente aplica sobre ele é na prática. Né? Então, se você não tem como praticar na sua máquina, você fica com a lacuna aí no conhecimento, né? Exato, exato. E você tem, né? Normalmente a gente tem os dados
em nuvem de pontos, né, que são dados discretos, mas a gente tem os waveforms, e hoje é muito comum, né, o waveform, por exemplo, dos dados do JEDI, né, que são também dados prontos para serem usados, tem vários produtos pré-processados, e o IceSat-2, que é a filosofia mais moderna, né, que é a contagem de fótons. Né? Então, você tem ali uma diversidade muito grande de dados. O IceSat-2 é um senhor sistema sensor de dados LiDAR, enfim, e a integração, muito comum, artigos sobre integração, LiDAR hiperespectral, dados de altíssima resolução espacial, né, por causa da miniaturização em drones, enfim. Então, muito artigo legal de integração de dados. Tá? Me lembrou o que a gente está revendo agora, que é a integração ótico-SAR, né? Também esse tipo de artigos com essa pegada. Né? Sim. E com relação aos dados SAR, aqui da estrutura do Planetary Computer, a gente tem tanto os dados do Sentinel como também do ALOS. Né? Eles estão disponíveis aí para trabalhos, além, é claro, de todos os produtos MODES, uma série de produtos relacionados aí a clima, tempo, os dados Sentinel 5P, do Tropon, NOAA. NOAA, enfim, tem muita coisa. Tem não só os dados do NOAA, mas também do NPP Suomi, né, onde está o VIRS, que é o herdeiro aí do MODES. Muito interessante esse conjunto de dados. Como você bem salientou, similar ao do Google Earth Engine, né? Então, uma disponibilidade aí para a gente trabalhar com essas informações. Aqui os dados da NOAA, Planet, né? Muito legal mesmo, muito legal. Olha aqui, ó, pegadas de construção da Microsoft, aprendizagem de máquina detectou pegadas de edifícios. Esse é legal, que ele utilizam, né, principalmente redes neurais convolucionais, né, as ResNet aí da vida, para detectar buildings, né, chama Building Detection. Então, os caras conseguem detectar as feições, as construções, né, feitas aí por nós, seres humanos, e colocar um retângulo ali envolvente, aquilo a gente exporta como um polígono, e já é um puta de um dado para quem faz planejamento urbano, né, para quem trabalha com essa parte mais urbana mesmo, é muito legal, e assim, é um percentual de acerto absurdo, né, absurdo. Inclusive, você consegue fazer change detection in buildings, né? Então, detectar as construções, né? Se as construções surgindo, por exemplo, no auge aí, no ponto máximo da pandemia, que nós tivemos, né, construção de hospitais de campanha e tal, e logo depois o pessoal desmontando esses hospitais, você consegue detectar isso. E para quem faz pesquisa nesse sentido, né, pessoal da saúde, geografia da saúde, analisar do ponto de vista da infraestrutura é muito importante, né? E aí você consegue saber exatamente quando tinha e quando não tinha. E correlacionar isso com os dados já disponíveis, né, de contágio e tal. Enfim, aí o céu é o limite. E você tem muito também, isso é uma ferramenta muito importante, porque você tem em áreas de comunidades, e principalmente, isso é um problema, volta e meia cai um prédio, né, em área de comunidade no Rio, e tem uma relação com a construção sendo feita de forma irregular por causa das milícias, enfim, é uma maneira de você também verificar esse tipo de avanço a partir de change detection dessa pegada de construção, né? É bem, bem legal mesmo. Estou vendo Detecção aqui de também. invasões, né? Exato, Invasões, construção em área invasão, irregular. exato, exato. A ocupação de áreas como apps, coisas do tipo, né? Facilita bastante esse tipo de análise. E vendo aqui o ESA World Cover, né? Training, né? O de 10 metros, Sim. né? Que é a Que a gente já integração fez Sentinel 1 e live 2. aí sobre ele, né? Já, inclusive, vendo a acurácia, né, dos sistemas. Muito, muito legal. Muito bacana esse tipo de
de disponibilidade. Aqui, Mosaico Alus Pulsar, Sentinel Single Look Complex, né? Os dados aqui do Sentinel, quando traduz aqui, fica Sentinela. Sentinela. A tradução, né, ainda não pegou direitinho aqui. Mas, enfim, muita coisa legal, muita coisa específica para os Estados Unidos, mas muita coisa global, isso é bem, bem importante também. Maravilha. Vamos entrar aqui, Gustavo, no Hub. Né? No Hub, que aqui na tradução fica como Eixo. Deixa eu botar aqui em inglês. O Hub. Então, vamos entrar nele aqui. Bom, aqui me chamou muita atenção a possibilidade de você escolher o seu ambiente. Isso, logo que eu entrei aqui no Hub para ver, e o que depois me chamou mais atenção foi ter um QGIS instalado. Sim. Que eu acho que eles estudaram, acho não, né? Pô, é a Microsoft. Eu tenho certeza que eles estudaram e muito a dinâmica do Earth Engine, né? Durante esses anos aí, e focaram nessa diversificação de ambientes. Então, se o cara quer programar, se ele quer utilizar API em Python e R, beleza, tranquilo, sem problemas. Se o cara quer fazer o uso da interface gráfica, sem problemas também. Então isso é muito legal, porque aqui, pessoal, o núcleo, se tratando de computação, cada ambiente desse é uma máquina virtual. Né? Então você abre uma instância, que a gente chama, lá nos servidores da Google e fala qual é a configuração da máquina que você quer. Uma máquina virtual, né, ela está rodando ali um sistema operacional, igual roda na nossa local. Né? Exato. Esse do Via de, QGIS, inclusive, é em Linux. Né? Isso, via de regra é um Linux, porque essa comunicação, né, de VMs, de máquina virtual, é mais fácil você fazer com Linux e tal, já tem muita coisa implementada. O pessoal de infraestrutura que trata disso aí, já desde o início da faculdade já aprende a mexer no Linux, né? Então é meio que cultura, tanto que isso não é exclusividade da Microsoft, tá? Google Colab é um Linux que está rodando ali. Então, a ideia é você criar essa máquina, né, que tem um sistema operacional. Então, tendo um sistema operacional, você pode instalar, né, o software que você quiser. Claro que seja compatível com o sistema operacional. E aí abre espaço para colocar softwares de interface gráfica como o QGIS. Que, nesse caso, inclusive é uma versão que não é tão pesada, que é a 3.18, e roda super bem. E me chamou também a atenção a disponibilidade de memória para você trabalhar aqui. Sim, sim. A gente estava comentando aqui, antes de começar o episódio, que recentemente eu fiz a adesão ao Colab Pro, né? Você paga ali uma mensalidade e aí você tem uma série de recursos, entre eles um pouco mais de memória. O padrão Colab gratuito é 12 GB de RAM, né? E o Colab Pro ele vem com 25, mas você pode aumentar ainda, tem uma gordurinha para você aumentar caso seja necessário. Né? Porque a ideia dos caras eles vendem isso para você, mas também não é para você ficar utilizando sem precisar. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava rodando um procedimento e que ia passar de 30 gigas. Aí ele mesmo já para a execução do negócio e pergunta: você não quer aumentar a memória? Esse aqui vai estourar. Aí a gente aumenta só enquanto executa aquela célula específica. Aí depois volta para os 25. Né? Mas aí não, aí já tem assim, o ambiente padrão, que é essa CPU Python, já vem com 32 GB de memória, né? Isso é bacana. Para a gente que trabalha com processamento de imagem, no R já tem 64. 64, PyTorch 28, TensorFlow também, e o QGIS 32 GB de memória RAM. Isso é muito bom. Sensacional, sensacional. Eu vou habilitar aqui o QGIS, Gustavo. Enquanto isso, habilita o Python na sua máquina. Tá, deixa eu colocar aqui. Né? Aí ele vai aqui direcionar. E aí, o seu servidor está começando, né? Ele será redirecionado automaticamente quando estiver pronto para você.
E aqui ele vai te mostrando onde você está, né, onde é que está sendo criado isso daí. E está aqui, o QGIS 3.18.0.1. Demora um pouquinho. Gustavo, você já está com o sistema aberto? Tá abrindo aqui o Python, o padrão, né? Mas eu estou vendo aqui na sua máquina que você está vendo a Sim, estrutura da sim, aplicação. Posso sim. compartilhar? Deixa eu só colocar no launcher. Aí, beleza. Pronto, aqui é a máquina do Gustavo. Bom, Comente aí, meu querido, enquanto o meu está abrindo lá. esse launcher, né? É aqui você pode escolher as linguagens, né? Python 3 ou R. Todas elas rodam no notebook, como eu havia comentado, né? Então o notebook é só a estrutura que vai receber o seu código, né? É o ambiente que você vai programar. É o editor de texto, vamos dizer assim. Tá? Então ele pode receber Python, R, Julia, enfim. Né? Nesse caso aqui, restrito a Python e R, tá bom? E aí a gente tem acesso, né, ao terminal, quem já trabalha um pouquinho com isso já sabe, né? Que seria no Windows seria o prompt de comando ali, onde você pode executar alguns comandos já direto na máquina, né? Uhum. E as questões para você subir e criar um arquivo .py, que é a extensão do Python, ou .r, né, que é a extensão do R, tá bom? E essa questão de Markdown, Markdown é a linguagem mais que a gente usa para fazer documentação, para escrever mesmo. Uhum. Né? Então você pode escrever, igual tem muita gente que faz livros de programação meio Tá. interativos com o Markdown. Então você Uhum. escreve ali o conteúdo e o código, e aí é claro, isso é um e-book, né, pessoal, não é um livro físico, mas dentro da estrutura do livro você pode executar aquele código e ver ele rodando, então isso é feito com o auxílio do Markdown, né? E aqui, se você quiser adicionar só um texto também, né, criar um arquivo de texto sem problemas. Então, todo o arquivo, aliás, todo o ambiente vem com README, tá? Onde ele vai mostrar, né, vai te dar um overview da plataforma. Aqui, plataforma, eu estou falando do Jupyter Lab, né? Vai te dar aqui um Quick Start, que é como assim um guia rápido, né, para a gente utilizar aqui os notebooks, os datasets, né? Então são códigos já dos datasets e os tutoriais, tá? Aqui é legal que a gente já vê a aplicação. Inclusive, eu tenho quase certeza que todo mundo já vai para os tutoriais para ver como é que faz, né? Uhum. Principalmente se já tem algum conhecimento e tal. Aqui eu abri esse primeiro aqui, que é o Classification Methods, né? Então tá aqui do lado. Aí novamente tem toda uma questão, né? As células de texto que utilizam tanto texto comum como o Markdown, né? E o notebook em si, a estrutura do notebook em si. Para quem já conhece, tá crack, né? Que são as células. A gente pode executar aqui e fazer o negócio acontecer. Ele já executou, né? Quando você abre os tutoriais, já está tudo executado com todos os resultados, que é para você Uhum. saber, né? O que vai acontecer se você executar tal célula ou fazer tal procedimento, né? E aqui, ó, tudo certinho. Ele está lendo um DEM aqui, né? Um Uhum. modelo digital de elevação. Tá? E aqui a questão aqui de classificação é o fatiamento, né? Classificação Sim. unidimensional. Para a gente Uhum. classificar, aqui nesse caso você consegue extrair, né, até mesmo algumas unidades morfométricas aqui, dependendo do seu intervalo de altimetria, né? Uhum. E basicamente é isso. Ele mostra todos os tipos de classificação, né? Classificação unidimensional, o pessoal está muito acostumado com o do QGIS, que tem aqueles métodos, né? Quebras naturais, intervalos iguais, né? Uhum. Desvio padrão, quantis, é mais ou menos aquilo. Né? Não é mais ou menos, não, é aquilo, só que em Python, tá? E aí ele já te mostra tudinho como fazer, né? Como gerar o resultado. Lembrando que o notebook tem essa dinâmica de você executa uma célula e ele já te mostra o output daquela célula, a saída, o resultado daquela célula logo embaixo. Tá? Então, Uhum. por exemplo, aqui ele executou essa célula e já tem um resultado aqui para gente. Tá? E
já tem também alguns outros apontamentos, né, para a gente continuar dentro dessa lógica dos tutoriais. E é isso. Vamos tentar adicionar um aqui. Ó, eu venho em File, tá? New, e eu posso colocar no Notebook. E aí ele abre um notebook para mim vazio. Quando ele pede Select Kernel, kernel é basicamente a linguagem, né? Nesse caso aqui, tá bom? Uhum. Que tem mais a ver com o sistema operacional e tal. Aí aqui você pode escolher, né, se eu quero um R ou Python, ok? E aí eu selecionei Python e tudo certo, né? Se a gente for tentar, por exemplo, vamos tentar executar, importar alguma coisa. Vamos ver se ele já tem aqui as bibliotecas, né? Então, olha aí, ó. Ele já executou para mim, tá? Que eu importei NumPy, que é um clássico, né, para gente, Uhum. e ele já vem com algumas bibliotecas nativas, né? Inclusive essa é um ponto muito forte desse tipo de ambiente que você acessa via browser, Google Colab, Jupyter Lab, enfim, que você já tem uma série de bibliotecas, são ambientes já, né, meio que encapsulados ali com várias bibliotecas dentro da nossa temática. Então vai ter aqui Uhum. NumPy, vai ter essa aqui, ó, X-Array, né, Charray, que é também muito utilizada para a gente utilizar, para a gente utilizar é ótimo, né? É muito utilizada no contexto de imagens de satélite, tá? Uhum. Inclusive existe um bracinho, uma ramificação da Rasterio, né, Raster.io, só para trabalhar com esse tipo de objeto aqui, que é o X-Array, né? Então ela chama Rio, assim, ó, Rio X-Array. Então, basicamente é isso. Esse é o nosso ambiente aqui dentro do Planetary Computer para utilizar tanto Python quanto R. Bom, vamos tentar abrir aqui um notebook no R, então, só para a gente ver. New de novo, né? File, New, Notebook. E aí ele vai perguntar qual kernel que você quer. Eu quero R. R. Select. E aqui, ó, aqui tem uma bolinha, tá vendo? Onde mostra Uhum. qual o kernel de cada um, ó. Python e aqui é o R. Então, vamos lá. No canto superior direito, né, do notebook. Isso. Vamos ver se já tem. Esse pacote enfim, né, o nome já diz tudo, que é o raster, né, para a gente trabalhar com arquivos raster. Aqui eu estou importando um pacote para o meu notebook, que é o pacote raster, né? Aqui ele dá Uhum. alguns warnings, que alguns métodos podem ter alguns probleminhas, que é normal, às vezes, de versão e tal. Isso aqui é o warning, tá? Não é assim, atenção. Não quer dizer que deu erro, tá? Uhum. Então, é isso, né? Nós conseguimos aqui subir o ambiente e criar um notebook tanto em Python quanto em R. Muito, muito, muito legal. E aqui a máquina virtual em Linux com o QGIS aberto, versão Isso. 3.18. Né? Então a gente tem aqui, podemos, aqui só para a gente ver o ambiente, né? Está aqui, bonitinho. Para quem conhece o Linux, essa barrinha aí embaixo aí é bem conhecida já. Exato, aqui o Essa dock. terminal, né? Enfim, o browser. E aí, vamos maximizar aqui, né? Tem aqui aquela questão do QGIS for Peace, né? A questão da guerra na Ucrânia, os news, e aqui a gente tem a versão, né? No caso aqui, About, versão 3.18, Zurich, ponto 3, né? Zurich. E é uma versão leve, 64 bits, e a gente tem aqui todas as possibilidades, né, para a gente trabalhar com o QGIS, trazer os plugins, enfim. E é bastante interessante a gente verificar, né, essa
possibilidade com uma interface gráfica que é muito utilizada. Diria que nós fizemos um episódio sobre principais softwares livres e de código aberto, e o primeiro lugar, indubitavelmente, é o QGIS. E a gente tem aí toda uma comunidade utilizando o QGIS, e a gente tem a possibilidade de expandir a partir, né, de instalação de plugins, enfim, e muita coisa importante aqui disponível. Então, o indivíduo que está acostumado a trabalhar com QGIS pode fazer também os seus trabalhos aqui dentro, né? Ou seja, a ideia é que você tenha o sistema funcionando. Então, veja aqui, ó, Jupyter, meu login, @gmail.com, né? E aqui é o espaço que a gente vai ter aqui, né, de trabalho dentro de um ambiente como o QGIS, que é bastante usual para boa parte da comunidade que trabalha com geotecnologias, né? Vamos colocar, adicionar um catálogozinho de dados aí. A Vamos. gente, para fazer isso, existe um plugin, tá? Do Planetary Computer. Então a gente vai em plugins. Bom, agora a gente vai procurar por Stack SPAC. SPAC de stack? Isso. Só que é só com C, sem o Sem o K. Isso. API Browser? Aí, isso. Esse cara mesmo. Que é Entendi. ele que vai fazer a comunicação do catálogo de dados com. Upgrade. Acho que ele está desativado ali na caixinha, né? É. Deixa eu ativá-lo aqui. E close. E ele já está aqui, ó. Isso. Aqui. Microsoft Planetary Computer Stack API. Isso. Aí E aqui. aí. As collections. Isso aí é para. Vamos ver Ela aqui. vai. Deixa eu ver aqui. Fetch Collection. Pronto. Escrevi Landsat, Fetch Collections. Landsat 8, coleção 2. Deixa eu botar Landsat Collection 2, Level 2 aqui. Search. Poderia ter filtrado. Bom, aí aqui a gente tem os resultados. As diversas cenas com coberturas de nuvens diferentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui Advanced Filter. Filter by Data. Aqui, ó, você pode solicitar as A extensão, coordenadas, ou a partir de um layer específico, ou Map Canvas Extend, né? Draw on Canvas, enfim. E aí você vai, deixa eu desmarcar isso aqui, e aí você tem aqui os results. Deixa eu ver essa daqui. Select Footprint, Add the Select Footprint. Então aqui é só o footprint, né, da cena. Deixa eu ver os settings aqui, download folder, beleza. E aí a gente tem então aqui só o footprint da cena, uma imagem de 31/8/2022, só que é uma coordenada diferente do que a gente estava vendo no Explorer. Será que tem como a gente entrar? Deixa eu ver, filter by data, date, aliás, extend. Poderia ter um path and row aqui, né? Uhum. Ia ser mais. Assim, Direto. para o Landsat, né? Ia ser mais eficiente. Bem mais. Um path and row seria bem mais tranquilinho. Isso aí, para visualizar a imagem, você tem que adicionar o asset, né? Aqui no resultado. View asset.
Ah, legal. Aí você tem que selecionar aqui qual asset que você quer. Isso. Maravilha. Tem 16 assets disponíveis. E aí é só marcar, né? Por exemplo, select, add to layer. Deixa eu pegar aqui o near, o green, o blue e o red. Add select to layer. Beleza, as bandas já estão aqui, ó. Muito doido, né? Muito doido, muito legal. E assim, para a pessoa que não, né, quiser explorar e não quer se meter com programação, ela pode fazer isso tranquilamente, né? Exato, exato. Dentro de uma plataforma, dentro de um software que muito provavelmente ela domina, né? Se ela está indo atrás desse tipo de informação, o que torna as coisas muito mais fáceis, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Velocidade de processamento. Super rápido, tá vendo? Fiz um stack data aqui, uma banda virtual, só para Da cena visualizar. inteira, Hã? com a cena toda, né? Com a cena toda e super rápido, tá vendo? E rodando numa máquina, né, que não é a minha. Sim. Eu Muito acho que legal. essa preocupação com o pessoal que não da programação de fato é muito bacana, cara. Eu achei isso sensacional. Sim, Achei isso um avanço generoso em relação ao Google Earth Engine. Porque, tudo bem, a gente vai aos pouquinhos entendendo os códigos ali em sim. JavaScript, no Code Editor e tal, mas outra coisa é você criar uma máquina virtual para o cara trabalhar aqui com o QGIS e fazer o Sim. trabalho dele, né? Sim, A é gente porque está... você dá a opção. Eu acho que isso é legal. Você dá a opção Isso, para a pessoa. exato, exato. Eu Se acho você que... quiser usar programação, maravilha, muito legal. A gente ama, Perfeito. inclusive, né? Uhum. Mas se não quiser, pode usar o QGIS sem problemas. Exato. Vou sair aqui do QGIS, né? Yes. Enfim, discard. Beleza. Depois, se quiser, é só entrar aqui no terminal. Se quiser voltar, né? Entra aqui no terminal QGIS. Ele vai Isso. instalar aqui, vai abrir novamente, né? E rápido, ó. Tá vendo? Bem É, rápido. o meu desktop aqui é Linux, né? E Uhum, ele já deixa muita coisa no cache. O QGIS aqui inicia muito mais rápido do que no meu notebook, por exemplo, que é o Windows. uhum. Então no Linux sempre não, né? Mas tende a ter uma inicialização mais rápida. Muito legal mesmo. Fiquei muito impressionado com essa, essa possibilidade aqui da gente Sim, poder trabalhar com essa máquina virtual e rodar um sistema em interface gráfica que é como você disse, é deixar o cara dentro decidindo. de uma tranquilidade, né? De uma tranquilidade que ele queira de trabalhar naquilo que for mais confortável para ele, né? Sim. Mais confortável. E é legal assim, se a adoção do Planetary Computer for, né, bem ampla pela comunidade, eu tenho certeza que a Google vai correr atrás de um negócio desse também, de, Ah, não de, tenha dis- dúvida. de Não tenha dúvida. disponibilizar, né, uma interface gráfica, uma VM com interface gráfica. Não tenha dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações? Vamos, que também é um, né, um Muito tópico bem interessante. importante, interessante e que difere um pouco do Earth Engine também, né? Aqui é claro, o pessoal pode estar pensando, mas o Earth Engine tem os apps, né, que você Uhum, mesmo constrói e tal, mas aqui a lógica é um pouquinho diferente. Aqui você tem algumas coisas que já são um nível um pouco acima em termos de robustez e complexidade de aplicação, né? exato, exato. Eu estou aqui com a minha máquina aberta, tanto eu como você estamos com a mesma página Sim, aberta, né, para as aplicações. E eu queria já começar falando aqui sobre esse Deforestation Risk Analysis, o Previsia, que é do pessoal do Amazon, né? Conversei com o Carlos Souza Filho, que está
trabalhou a respeito dessa questão. Me lembro, eu tentei fazer uma gravação de um episódio de podcast com ele, mas estava na semana do lançamento desse sistema, que é um sistema de previsão utilizando inteligência artificial, né? E aqui você teria, então, o nível, né, de risco de desmatamento. Aqui é justamente o arco de desmatamento e o crescimento em direção às áreas aqui, como, por A exemplo... gente vê que ele está... Um braço dele está subindo, né? Mais do que o outro. Aqui, o braço da porção leste aí, ele está crescendo um pouco, mas já cresceu, na verdade, né? Esse daqui? Não tá assim, né? Não tá um arco assim, ele tá... Antigamente o arco era assim, né? Isso. Ele era o contato da Amazônia com o Cerrado e a questão da expansão da fronteira agrícola. Mas a gente percebe que o Pará sempre teve no topo, né, do ranking de desmatamento, principalmente nos últimos anos. E aqui você tem, né, os diversos sistemas de alerta, né? O SAD, que é do Amazon, o DETER, que é do INPE, o MAP Biomas e o PRODES. O DETER, detecção, né? O PRODES são as taxas. Aqui os alertas de queimadas, né? No caso, a base do INPE. E aqui, né, o risco em área, né? E aqui o Pará está em primeiro lugar também, ó. Né? Em primeiro lugar o Pará, depois o Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Roraima, Maranhão, Amapá e Tocantins. Então, aqui é uma aplicação que a gente tem aqui como sistema bastante importante. Né? Aqui a gente vai mudando e você vai tendo aqui os dados, né, sendo alterados, aqui as áreas em quilômetros quadrados, ele vai buscando dos outros dashboards, né? E o Map Biomas aqui está mais lento, mas aqui está o PRODES, né, por ano, o desmatamento, e informações sobre estados, municípios, unidades de conservação, terras indígenas, quilombos e assentamentos rurais. Então, é um sistema muito legal. Parabenizo aqui os colegas do Amazon por essa iniciativa, né, de trabalhar com um sistema como esse. Você tem aqui o intervalo temporal, que pode ser alterado, está em inglês inicialmente, pode ser ajustado para o português, só clicando no botão no canto superior esquerdo. Sobre a iniciativa, né, o que é esse Previsia e a metodologia, isso é que eu acho importante, tanto no Map Biomas, como no PRODES, como no DETER, o SAD, enfim, como é feito o processo, né? A bibliografia que vai embasando toda essa iniciativa. Então, eu acho esse um sistema muito, muito interessante, muito legal da gente poder avaliar. Mostra aí o Global Land Cover Classification, Land Use and Land Cover Classification, Gustavo. Isso. Clica nele aí. Bom, aqui ele já traz uma coisa um pouquinho diferente do que a gente viu no Previsia. O Previsia tem um server dedicado, né? Você vê que o site lá tá previsia.org, né? Uhum. Aqui não. Aqui a gente tem a opção de executar isso com Python, né? Via notebook, com Dask. Inclusive, para quem não conhece, Dask é uma biblioteca que o foco dela é trabalhar com Big Data, né? Então é você pegar aquela massa de dados absurda e conseguir executar algumas tarefas. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com ela foi numa consultoria que eu fiz e eu precisava de espacializar a tabela de CNPJs do Brasil. Né? Para quem não sabe, a Receita disponibiliza, né? E é uma tabela imensa. Eu lembro que na época, acho que era 2020, 2019, por aí, tinha 11 gigabytes essa tabela. Então, não tem... e isso tudo é na máquina local, né? Não tem como a gente fazer isso.
Como é que você vai ler? Aí eu tinha que criar uma outra coluna, que era a coluna das coordenadas, né? Para a gente plotar o pontinho. Então, de 11 gigas, isso ia para, sei lá, 13, 14 gigas. No Excel não abre, nem adianta, né? Google Sheets, muito menos. E com Python, com Pandas, você tem uma opçãozinha ali, né? Você faz uma gambiarra, mas com Dask é muito simples. Ele consegue ler de maneira bem simples. Você escreve uma linha, né? Inclusive é bem parecido com Pandas. Você escreve uma linha e eu já consegui ler e fazer todos os filtros e tal. Então, um trabalho que ia, sabe, ia acabar com o meu computador, assim, eu fiz em minutos. É muito legal. Ela tem essa pegada de trabalhar com Big Data. E aqui a gente tem, né, toda a estrutura do notebook. Aqui o pessoal que já conhece um pouco de infra, né? Azure vamos dizer assim, é o serviço, né? É o web service da Microsoft. Então, quando você quer, por exemplo, a Amazon tem a AWS, né? Aí Google tem o Google Cloud, né? E a Microsoft tem o Azure, que é para você contratar serviços na nuvem, né? E aí você pode chamar isso via API Python também, tá? E aqui tem todo uma questão mostrando como funcionam, né, as estruturas. Como assim, os cubos, né, de dados? Isso aqui, ó, por exemplo, olha só, esse aqui é mais ou menos como funciona a lógica do Dask, tá? Tem o array, né, que nesse caso ele vai ter 162 gigabytes, isso é um exemplo aqui, e ele divide isso em chunks. Chunks são pedaços, pedacinhos. Só que ele divide isso internamente, por baixo dos panos. Você não vê essa divisão. Certo. Sabe? Os dados não ficam assim para você. E é por isso que fica mais rápido, né? Mais otimizado. E aqui ele mostra, se for dividir em chunks de 256 megabytes, você vai ter 684 pedaços. E tudo dentro da nossa estruturinha, que é o NumPy, né? O array, o que facilita muito na hora de fazer isso daqui, ó. Colocar dentro de uma perspectiva de classificação, nesse caso com redes neurais, tá? Então, tudo dentro da estrutura do NumPy já fica bem bacana, bem mais fácil, né, pro algoritmo ali entender. Então aqui tem essa parte, né, ele vai explicando, junto com o notebook, você pode ir executando também, e a gente pode abrir essa estruturinha de lent cover, dentro do nosso hub, igual a gente mostrou como funciona o hub, né? Sim. Que é no Jupyter Lab. Então é só esperar um pouquinho. Já está tudo aí, né? Já tá tudo aqui, ó. Já tem. Ele abriu, chama aqui Land Cover, né? E aqui tá estão todos aqueles passos lá. Só que lá tá explicadinho, com figurinhas e tal. Mais Aqui eu quero didático, né? mais didático. Aí, era aqui que eu queria. E aqui ele já tem alguns resultados, né, da classificação. Então, o dataset e a classificação aqui. Tá? Aqui, é claro, para feições específicas, né? Depende da classe que você quer. Tá? E o ideal é rodar tudo isso e depois tentar mudar o conjunto de dados, sabe? A coleção e tal, para ver Para se a aquilo gente tem que te interessa, né? isso. Porque aqui o algoritmo já está todo, né, prontinho aqui nos notebooks. Mas ele está usando esse conjunto de dados aqui, né, que é esse NAIP, né, que deve ser alguma, na verdade deve não, né, é um conjunto de dados específico dos Estados Unidos aqui, né? Exato, exato. Deixa eu mudar aqui Opa, para minha tela. tá. Então, aqui só para a gente ver, tem além, né, de land cover que a gente viu aí, a gente tem também, então aqui está o Previsia, né? Tem um Conservation Planning, Ecosystem Monitoring, Forest Carbon Risk Assessment, aí Accelerate Land Cover Mapping. Então, da mesma maneira, né, que o Gustavo mostrou, diferente, né, do Previsia, que tem um site dedicado, né, aqui você tem os notebooks e a ideia, deixa eu colocar aqui
em português, né? A ideia é que você tenha para cada uma dessas aplicações as possibilidades de gerar informações, algumas aqui, essa aqui, por exemplo, é específica para os Estados Unidos, Isso. né? Mas... Algumas vai precisar de cadastro também, tá? Uhum. Por exemplo, com inteligência artificial aí, você precisa se cadastrar, porque entra num outro ambiente, né? Esse aqui, né? Isso que chama Pearl. E aí você precisa ter um cadastro, mas você pode Você tem que ter um account aqui, né? Isso, mas você pode utilizar as mesmas credenciais que você está utilizando para o Planetary Computer. Deixa eu mudar aqui para você mostrar. Esse aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui no. Deixa eu voltar. Aqui, Applications, ó. É aqui, ó. AI Accelerated Land Cover Mapping. Se a gente vier aqui, ó, Explore Land Cover Mapping, ele vai abrir uma outra aba com esse cara aqui, ó, Pearl. E aí, você entra no Sign Up. Então, se você não tiver uma conta, você pode tentar com a sua conta da Microsoft, né, com suas credenciais da Microsoft. Que já está liberado para você usar o Planetary Computer, né? Que você fez o cadastro. Isso. Uhum. E aí a gente dá uma olhada no app. Tá, eu quero só olhar. Tá. Ele pede aqui um nome do projeto, né? Vou colocar teste. E aqui qual é o esquema aqui? Existe um modelo, né, aqui que já está treinado, pré-treinado, de classificação, tá? Então a ideia é você jogar a sua área de interesse e ele te mostra já a imagem classificada, tá bom? Então você pode ter as opções aqui, né? O predict, que seria esse caso de devolver já a imagem classificada. Esse retrain model, tá? Que ele só fica habilitado se você tiver uma AOI, né, que é uma área de interesse, um polígono, uma geometria. Você pode retreinar o modelo ou refinar os resultados, tá? Então aqui é questão de você dar uma olhada como funciona, mas é assim, é o que a gente chama de inteligência artificial como um serviço, né? É um serviço, né, onde você coloca a sua imagem, você sobe sua área de interesse, na verdade, e ele te devolve uma imagem classificada, tá? Isso aqui já existe muito em outras aplicações com inteligência artificial, né, que não aquelas voltadas para geotecnologia, que é isso, que é como tratar a coisa como um serviço, né? Então você simplesmente consome, você não escreve nada, você não faz, né, nenhum processamento, você só consome o resultado. Perfeito. E para a gente fechar nosso episódio de hoje, a gente tem aqui a documentação sobre o computador planetário da Microsoft. Isso é fundamental, você ler a documentação. Sim, eu acho que essa é a aba mais importante, na Eu verdade. acho. Aliás, a gente deveria ter começado por ela, mas como ela é a última, a gente está seguindo a sequência, né? Enfim, e a gente tem aqui toda a documentação a respeito de tudo que a gente mostrou. Tá? Mas o que é interessante é você dar uma explorada, verificar o que ele tem de disponível. É muito interessante, é muito poderoso, dar uma verificada de como as coisas funcionam para deslanchar aqui no Planetary Computer da Microsoft. Uma inovação aí dentro dos sistemas, né, de Big Data e Cloud Computing, e para mim isso é o futuro, que já é agora, né? Mas isso daqui a pouco vai ser a dinâmica, ou seja, você com um computadorzinho pequeno, e é por isso que a gente vê tanto computador aí com pouca memória RAM, com pouco espaço em disco. Por quê? Porque o interessante é a conectividade. Eu achava estranho quando eu comecei a participei de alguns seminários técnicos do MAP Biomas, quando eu estava vinculado ao trabalho lá
né, de ajuda aos colegas da equipe Da Caatinga? Caatinga, né, que eram colegas nossos lá da UFES, né, da Estadual de Feira de Santana. Me lembro de chegar e ver as pessoas com notebooks pequenos, com, sabe, coisas assim, 13 polegadas e tal, e fazendo as coisas e tal. Mas, claro, estavam rodando tudo em nuvem, né, tudo nos computadores da Google, então é uma questão de ajuste. Você não precisa ter uma máquina violentíssima para isso, né? É você ter o seu espaço e acessar cada vez mais essas possibilidades. Eu acho que com a interface gráfica isso vai ser muito chamativo para que as pessoas que têm alguma restrição com relação à programação, e a gente já falou sobre isso, porque foi um resultado de uma pesquisa de uma pesquisa que nós fizemos quando do lançamento do PDI com Python, né? Porque as pessoas tinham medo do Python. E a gente viu que as pessoas tinham muito receio de programar, como você bem salientou, né? Do medo das pessoas de entrar no Code Editor. Não tenha receio, vai testando. O que pode acontecer é você ter que voltar e pronto, recomeçar. Mas vai testando, vai entendendo, vai se apropriando, porque é um grande potencial, é uma grande possibilidade. Não, meu amigo? Sim, essa questão de programação, eu acho que tem muito a ver também com a mentalidade das pessoas com relação às ditas ciências exatas, né? Uhum. E, inclusive, eu acho que seria até legal a gente fazer um episódio sobre a inserção das ciências exatas dentro do nosso contexto, né, de geotecnologias, porque o pessoal, principalmente do meu curso, que é geografia, né, Do nosso, tem né? do nosso, né, tende a Uhum. entrar no curso meio que para desviar dessas disciplinas, né, É, mas e a pessoa acaba que não entende que a gente que dividiu o negócio em caixinhas para ver se conseguia avançar, né, porque, é. claro, ninguém consegue dominar tudo, Tá tudo mas interligado, né? no fim das contas está tudo interligado, né? Eu acho que cabe esse episódio, então, inclusive se você quiser gravar no próximo, eu super tô Fica a dentro dica. aí, porque acho que a gente tem que levantar, inclusive, os tópicos importantes, né? Ah, é cálculo, o Sim. que dentro de cálculo que a gente utiliza? Porque a gente usa muita coisa, galera. E assim é a Uhum. programação, tá? Uhum. Então, inclusive, dando um spoiler aqui, amanhã, né? Se o podcast sai na segunda, na terça eu vou fazer uma palestra, né? Que o querido amigo nosso Anderson Medeiros me convidou aí para fazer uma palestra no CBGEL, né? E a minha palestra vai tratar muito disso, do Python e dessa questão da pessoa ter esse medo, né? O porquê disso, o porquê que a gente tem que fica protelando, né? Vira e mexe eu encontro pessoas que, pô, seu trabalho é muito massa e tal, seus posts são super legais, eu tenho que aprender isso. Aí a pessoa sempre Uhum. fala isso, eu tenho que aprender isso. Aí você Um encontra, dia, quem sabe, né? Um dia, aí quem você sabe, eu vou encontra aprender isso. ela um ano depois, ela, eu tenho que aprender isso. Então, assim, eu acho que o pessoal tem muito esse medo, né? E não precisa. A gente tem que entender que é tudo interligado. A gente Exato. trabalha com programação também, né? Uhum. Quem nunca escreveu uma linha de código tá apertando o botão e ali por trás está rodando algum código, algum algoritmo, tá bom? A gente Exato. é geotecnologia, galera. Tem tecnologia no nome, tá? Exato. Então eu acho que essa questão, é claro, de trazer, tem esse apelo comercial que a gente já comentou, né, por parte da Microsoft, de querer trazer todo mundo que trabalha com essa área, com geotecnologias, né? Aqui eu estou incluindo geoprocessamento, sensoramento remoto, processamento digital de imagens, como uma área fechada, né? E Uhum. trazer esse pessoal, todo mundo, para a plataforma da Microsoft, os que entendem de programação e os que não entendem também, né? Exato. Então tem esse apelo comercial, isso é legal para disseminar, mas eu acho que a Uhum. partir do momento que você entrar e conseguir ter desenvolver um pouco mais dentro da plataforma, entra ali no Hub, na seção dos notebooks, sabe? Abre um notebook em R, abre um notebook em Python e tenta executar os tutoriais. Eu acho que isso Uhum. é muito legal, que era uma coisa que não tinha na minha época. Uhum. Você tem os tutoriais já prontos, cara, você quer fazer isso? Você vai lá e faz. E aí, qual é a graça? Você começa dando passinho de formiga. Beleza, eu consegui executar com os dados que eles mandaram, com os códigos que eles fizeram. Agora, e se eu trocar o dado? O que Exato. acontece?
né? Se der um erro, de onde veio esse erro? E aí você vai desenvolvendo, entendeu? Eu acho que mais importante é uma coisa que eu sempre falo, eu falo isso nos nossos cursos e tal, lives, mais importante do que você programar, do que você meter o dedo ali no teclado e escrever um monte de código, é você pensar. Acho que Exato. isso é o mais importante. E uma plataforma dessa te dá toda a infraestrutura para você pensar, né, em como resolver o seu problema com o auxílio da plataforma, principalmente com Maravilha. programação. Maravilha. Gustavão, amanhã no CBGEL, estreando no CBGEL, né, Gustavão? Debutando no CBGEL. Debutando, na edição passada eu já podia pedir música no Fantástico. Não tem nem graça. Hoje, segunda-feira, quando vai ao ar esse nosso episódio, eu vou fazer a palestra de encerramento do primeiro dia do CBGEL sobre os desafios para a atuação dos profissionais na área de sensoriamento remoto para o meio ambiente. Vou repensar um pouco o tripé que eu montei para o CBGEL do ano passado. Eu vou trazer um quarto vetor aí para a gente discutir e avaliar um pouquinho mais e vamos conversar. E, dando um spoiler, vou dar um brinde também para que as pessoas que estiverem presentes, né, assistam a nossa Masterclass de correção atmosférica de dados Amazônia 1 e Cibers 4A. Então, quem estiver no CBGEL vai acessar um QR Code e vai ter acesso a essa Masterclass. Então eu vou dar brinde também. Já que é assim, eu vou dar brinde também. Eu acho que tem que ser. Só não divulga, só não divulga. Não. Vai ter brinde, então. Vai ter brinde. Vai ter QR Code também. Isso. Nós vamos estar com um monte de QR Code nas palestras. Bom demais, meu querido. Bom demais. Eu acho que com isso a gente abordou episódio 139, Big Data Cloud Compute, Google Earth Engine, e agora Big Data Cloud Compute, Planetary Computer da Microsoft. E com isso a gente vai expandindo cada vez mais as possibilidades. Meu amigo, muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui com você, conversando sobre sensoriamento remoto, sobre geotecnologias em geral, né? A gente está expandindo tanto, quem sabe um dia a gente até muda o nome do podcast para o fascinante mundo das geotecnologias. Quem sabe, né? Sim, eu acho que vai chegar a hora, viu? Quem sabe? Quem sabe? Estamos mudando a temporada, o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quer. Exatamente. Né? Exatamente. Essa é a grande vantagem da gente ser o dono do negócio, né? O dono da bola. Cansou, bota debaixo do braço e leva embora. A gente muda e não tem problema. Exato. Maravilha, meu querido. Se cuide, fique bem e a gente se vê aí, né? No CBGEL, com certeza. Não deixem de assistir o debutar do professor Gustavo Ferreira no CBGEL. Estou muito orgulhoso, meu querido, com a sua participação. Né? Eu já sou figurinha carimbada, ou seja, o povo já não aguenta mais ver o professor Gustavo Batista lá no CBGEL. Eu só não participei do primeiro, mas o segundo eu fiz a palestra de abertura. Terceiro, eu falei sobre questões de lógica reversa para estudos de queimadas. Aí depois fui fazer minhas viagens filosóficas sobre sensoriamento remoto e não vai ser diferente dessa vez. Eu acho que é importante. Mas não são viagens, né? Mas são discussões extremamente necessárias, principalmente quando pega na questão pedagógica, né? Eu acho que é muito, muito importante. E assim, eu já estou ansioso, né? Como sempre, e extremamente honrado aí de participar com a galera. Vamos dizer, o line-up do CBGEL tá. O line-up do CBGEL tá. É top. Lá em cima, né? Sempre o Anderson faz uma seleção muito legal, muito generosa. Temos alguns amigos que estão nesse line-up, né? Como é o caso do Christian, da Scripts Remote, a Vanessa, né? A Vanessa Gisdoctor, a Juliana do Radar Gel, que está lá também, pô, super legal, muito bacana. E, claro, o nosso grande Anderson Medeiros, fechando o segundo dia, né? Tem um ex-aluno meu também, que foi meu orientando de mestrado, o Bruno Borges, que é perito, né, do Ministério Público, vai falar sobre perícia. Muito legal. Ele já participou de algumas discussões com a gente, né, nos posts do Instagram e tal. Ele foi meu orientando de mestrado.
Maravilha. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Gustavão, se cuide, cara. Uma boa palestra para você, um bom CBGEL, e a gente se vê na semana que vem aqui com mais um episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto. A todos que nos ouviram até agora, que ficaram com a gente aqui até agora, muito obrigado, uma boa semana para vocês, fiquem bem, se cuidem, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa semana e um bom CBGEL para a gente. Com certeza. Valeu.